Provavelmente você já viu essa obra de arte em algum lugar, ou talvez uma representação dela. Ela retrata a morte de Marat, um cientista, médico, jornalista e ativador das massas durante a Era das Revoluções, que foi o século XVIII. Um homem que soube unir as ciências naturais ao estudo das sociedades humanas, que angariou inimigos e foi assassinado de uma forma trágica, um digno atentado político. Jean-Paul Marat representou o século XVIII como ninguém. Letrado e voltado para as ciências naturais, ele representou o espírito iluminista, era o símbolo do século das luzes e das descobertas empíricas. Suíço, nascido no ano de 1743, ele viveu boa parte da vida na França, com algumas passagens pela Inglaterra. Foi no retorno de uma dessas viagens à Inglaterra que Marat passou a perceber a miséria, opressão, pobreza e terror que a população camponesa francesa vivia. Marat então passa ao campo das denúncias sociais. Homem culto, ele passa a escrever peças de teatro com caráter condenatório do regime monárquico. Ele passa por diversas cidades do interior da França com suas peças de rua e se torna um homem cheio de apoio popular. Ele passa a ver a sociedade com a mesma visão que tinha para as ciências naturais. É necessária uma reação que mude completamente a estrutura social. A situação da França, em meados do século XVIII, era aterradora. E esse vulcão de problemas resultou no que ficou conhecida como a Revolução Francesa de 1789. E que merece um vídeo só para falar dela. Mas vamos tratar do envolvimento de Marat com essa revolução. Em vias gerais, foi um movimento popular que, com o apoio e diligência da burguesia francesa, conseguiu depor o governo de Luís XVI, da Casa Bourbon. Esse movimento foi tão importante para a história mundial que marca o fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. Marat participou ativamente de todos os seus momentos, com diversos jornais, entre eles o Monitor Patriota, o Publicista Parisiense e o mais famoso deles, o Amigo do Povo. A mensagem era só uma e com um único caráter: a denúncia. Sendo um homem sem um caráter político muito definido, Marat é perseguido por ambos os lados. Suas denúncias afetam a todos, e ele é obrigado a se refugiar na Inglaterra novamente. Em seu retorno à França, ele se esconde em porões e esgotos da cidade de Paris, onde vai contrair uma doença de pele que o marcará até o fim de sua vida. Essa doença obriga Marat a tomar muitos banhos de imersão para aliviar a ardência e as dores. Após o governo revolucionário ser firmado em Paris, Marat é eleito deputado e se alia aos grupos radicais jacobinos. É lá que passa a fazer denúncias fortes e firmes contra o grupo opositor, os girondinos, e ganha apoio dos deputados e do povo, se tornando aliado de dois nomes principais da Revolução Francesa, Georges Danton e Maximilien Robespierre. Porém, esse ódio que Marat destilava contra os inimigos da Revolução não iria ficar impune, e essa foi a causa de sua morte. Um homem que acusava dezenas de pessoas e as fazia chegar à guilhotina foi morto por uma jovem com uma apunhalada fatal no peito. O nome dessa mulher era Charlotte Corday. Uma jovem da região da Normandia, de uma família da baixa nobreza, arquiteta um plano para calar a voz de Marat. Saindo do norte do país, ela vai em direção a Paris, compra um punhal e se prepara para o assassinato. Marat, que precisava constantemente dos banhos de imersão, já estava acostumado a produzir seus textos dentro da banheira e por isso não recebia tantas visitas. Porém, Charlotte consegue a desculpa essencial. Ela foi tão efusiva ao dizer que iria denunciar dezenas de nomes girondinos que Marat aceitou vê-la. E esse foi seu erro. Imagine você, uma jovem que acredita que seu país entrou em caos e guerra civil por culpa das palavras de um jornalista. Talvez ela fosse somente uma jovem que buscava vingança. Talvez Charlotte fizesse parte de um movimento girondino. Talvez fosse influenciada pelos girondinos. O que se sabe propriamente é que Charlotte assassinou Jean-Paul Marat.
Ao ficar a sós no quarto com Marat e preparando para descrever com minúcias todas as tramas girondinas e recebendo total atenção do escritor, Charlotte retira o punhal da bainha e finca-o no peito do jornalista, que tinha metade do corpo imerso em uma banheira. Antes de morrer, entre o jorro de sangue, Marat consegue emitir ainda algumas palavras. Acorde, querida amiga, acorde. Charlotte foi presa na mesma hora e levada para a prisão. Durante 4 dias foi interrogada e voltava sempre a repetir que agiu sozinha e por motivações próprias. Charlotte foi condenada à guilhotina pelo Tribunal Revolucionário e acusada de matar um deputado e jornalista. O povo, que via na voz de Marat uma voz de apoio, passa a bradar contra Charlotte e faz escárnio quando a cabeça dela rola após ser decepada. Um homem influente, uma torneira de denúncias, um amigo do povo e atuante da causa revolucionária. A morte de Marat representa uma mudança nos caminhos da Revolução, que passará então a contar com a presença de Napoleão Bonaparte. Marat, um homem doente, um jornalista, um homem que marcou a história. Para acompanhar a série Atentados Políticos, você não pode deixar de se inscrever no canal e ativar as notificações. Curta a página no Facebook, deixe o seu gostei e seus comentários com críticas, sugestões e dúvidas. Até a próxima!